Fala pessoal, Shalom Adonai, a paz do Senhor, graça e paz. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma pergunta que um aluno me fez na escola dominical. Irmão, se a Igreja Católica tem como Pedro sendo Papa e no capítulo 16 e verso 18 o Pedro, ele declara, ou melhor, Jesus declara que Pedro seria o precursor, quem ia edificar a sua igreja. Como responder então essa pergunta? Para isso a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, entender o contexto do texto, né? Fazer uma análise sintática e outra entender um pouco de grego. Não precisa ser um fluente, falar fluentemente grego, mas apenas fazer uma consulta sobre grego, no grego. Primeiro, o verso que está se falando é o seguinte, ele diz assim, começando do versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O verso 18 agora é a declaração. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as pedras e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro a gente precisa entender, no verso 18, duas coisas, para descascar esse abacaxi aqui. Que às vezes o texto vem como um abacaxi e aí o irmão não entende e realmente vai crer naquilo que é o entendimento de uma grande parte. Veja, a palavra Pedro no grego quer dizer pedra pequena, uma pequena pedra, um cascalhinho, uma pedra miúda. Então quando Jesus diz a ele: tu és Pedro, ele está dizendo, tu és pedra pequena. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Segundo método agora para a interpretação do texto. O primeiro a gente já viu que é o grego, entendeu o significado da palavra Pedro em grego, que é pedra pequena. Agora nós precisamos entender e fazer uma análise sintática do texto. Vamos lá. Quando ele diz, e sobre esta pedra, veja que ele usa um pronome demonstrativo. Esta. E aí o que acontece? Tanto no português como no inglês, o pronome demonstrativo, quando ele se refere a esta, você tem o esta e o essa, não é isso? O esta, ele representa aquilo que está próximo à pessoa que fala. Se eu digo esta pedra, ele está se intitulando, ele está falando que a pedra mais próxima dele é ele mesmo.
Se ele diz sobre essa pedra, ou seja, está mais distante dele. Esse pronome demonstrativo essa traz a ideia de um distanciamento maior, tá certo? Quanto já o pronome demonstrativo esta traz uma ideia de maior proximidade. Então, quando ele diz e sobre esta pedra, verso 18, pode acompanhar. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.